Boa noite, Elô. Obrigado. Vou voltar a falar aqui de Brasil, gente, só que agora de Jair Bolsonaro, né? A gente estava aqui, vem conversando sobre isso ao longo dos últimos dias e a gente vai voltar a esse assunto sobre a denúncia da PGR, a expectativa no entorno disso, né? Da apresentação da denúncia da PGR contra o ex-presidente e também os outros investigados, né? Os outros investigados são mais 39 pelo golpe de Estado por conta do 8 de janeiro e também as conspirações ali de assassinato contra o próprio presidente Lula, o vice-presidente e tudo, e o ministro Alexandre de Moraes. Tem duas informações que estão circulando, que o entorno do Bolsonaro está esperando por essa denúncia antes do carnaval e também que essa denúncia vai ser fatiada. A gente já falou muito disso aqui, né, Chico? E o Bolsonaro, se isso de fato, né, se vier dessa maneira, o Bolsonaro ele ia estar no primeiro bloco. É interessante a gente falar aqui, né, no primeiro bloco, a gente está falando de carnaval. Vamos chamar a Carolina Brígido. Primeiro bloco. Não abre alas. Não abre alas. Não abre alas. Exatamente. Carol, boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, meninos, e a todos que estão nos acompanhando hoje. Sim, vai ser no bloco Abre Alas mesmo que Bolsonaro vai aparecer e no pré-carnaval, né? A expectativa aqui em Brasília é que essa denúncia chegue ao Supremo Tribunal Federal antes do carnaval. O carnaval é ali, último final de semana de fevereiro, a expectativa é que chegue ainda em fevereiro. Então, não vai ser um carnaval muito feliz para essa turma. E como a gente já contou aqui no ICL, sim, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele planeja fatiar essas denúncias. São 40 pessoas indiciadas naquele relatório que a Polícia Federal divulgou no ano passado. E aí ele não vai mandar tudo em bloco para o Supremo, ele vai mandar assim em bloquinhos, né? Bloquinhos de carnaval, digamos assim. E o primeiro bloquinho vai ter Bolsonaro. Então, olha isso pelo menos é a expectativa, né? Se vai ou não vai, a gente não pode ter essa certeza toda que a gente não está morando dentro da cabeça do Gonet ainda, né? Mas a gente está ali apurando com as fontes de Brasília e essa é a expectativa no judiciário e também no meio político. Muita gente ficou preocupada com aquela fotografia do Gonet naquele jantar, almoço, eu não sei bem, Carolina. Aquele almoço, Não sei se você já chegou a comentar isso em outros momentos aqui no ICL, mas aquele almoço em que ele estava com lideranças conservadoras, né? O Ives Gandra, né? O filho, né? Ives Gandra Filho e outros presentes ali. Ele estava com o Ricardo Salles. Ricardo Salles. Ele estava com o advogado do Almirante Garnier. Então, foi uma sinalização, eu achei estranha, muita gente achou, né? Ou não, Carolina, ele foi ali também para mostrar conversa com todo mundo, mas na hora da canetada, na hora da decisão, é outro departamento. Como é que você avaliou isso tão perto assim, né, de oferecer a denúncia? Ele que vinha dizendo que queria manter discrição, o Gonet, que nem queria discursar, não queria convocar coletiva. Acho que foi você que trouxe isso para a gente, né? Que quando ele fizer a denúncia, ele não quer coletiva de imprensa, não é isso? Sim, ele quer deixar a coisa menos problemática possível, mas a gente vive num mundo de imagens. É claro que uma imagem dessa fala muito mais do que um discurso dele de que ele quer ser um procurador abalizado. Quando ele aparece com essas figuras, com essas pessoas que representam de alguma forma aliados, né, de Bolsonaro, em torno de Bolsonaro, claro que a gente fica com uma pulga atrás da orelha e pensa, por que será que o procurador está nesses convescotes às vésperas da denúncia? Mas assim, claro que a imagem é impactante, mas, grosso modo, ela não diz muita coisa também. Aqui em Brasília, a gente vê que no meio jurídico as pessoas circulam bem e frequentam umas às outras. Existem festas em casas de juízes, de procuradores, de ministros do Supremo. Por mais que a gente possa criticar essa prática, é uma prática muito recorrente. E a gente vê, inclusive, advogados, às vezes, de partes contrárias em processos que a gente acha que as pessoas estão brigando e eles estão ali bebendo uísque na mesma mesa no fim de semana. Então, não quer dizer tanta coisa assim.
mas deixa a gente com essa pulga atrás da orelha. Por que será que ele estava conversando com essas pessoas? A aposta no Supremo, no entanto, é que vai vir uma denúncia pesada, sim, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, contra a alta patente dos militares que estiveram envolvidos nessa tentativa de golpe de 2022. Então, assim, por mais que essa imagem fale bastante, a apuração e as histórias que a gente ouve de fontes aqui em Brasília vão no rumo contrário. Isso, claro, a gente só vai descobrir ali no momento da denúncia, quando ela vier. Assim como vocês estão na expectativa aqui em Brasília, não se fala em outra coisa. Até rapidinho, Gabi, eu falava aqui com o Demore esses dias, o Leandro Demore, né, com a Márcia Cunha, nossa chefe diretora de redação. Se sair a denúncia, a gente entra com live e aí vai durar horas, hein? Se sair a denúncia do Gonê, na hora que tiver, o ICL vai estar mobilizado para acompanhar. Deve ser um catatal ali, né? Mesmo sendo o primeiro bloquinho, ali, não sei quantos componentes terão esse bloquinho aí. Vai ser um abre-alas forte. Assim. Mas o abre-alas é pesado, porque deve sair com, assim, eu imagino, pela lógica da hierarquia, com Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, a turma segundo a patente, né? As patentes aí. Bolsonaro é capitão, mas no golpe ele era mais do que general. Ele era o marechal do golpe. Então o ICL está mobilizado aqui. Assim que sair a denúncia, nós estaremos com a equipe de Brasília, de São Paulo, de todo o Brasil, do Rio de Janeiro também, para acompanhar tudo isso, Gabi. Agora, eu queria... Imagina a hora que sai essa denúncia, o tanto de fantasiar bloquinho de carro que não vai aparecer ao vivo, né? Não sabe que vai chegar. Então, assim, folgas, né? Todo mundo em estado de alerta. Eu queria só complementar o Carol aqui sobre essa história do Gonê, né? Que muitas vezes a gente não tem ideia de como acontecem esses almoços, né? Jantares ali em Brasília. É que o Gonê, ele tem um perfil muito mais discreto, assim, não aparece normalmente, não aparece em fotografia, posando em fotografia, seja em almoço, seja em jantar com qualquer pessoa. E também, até quando, no ano passado, se falava muito do perfil. Ninguém nem sabia qual era o perfil do Gonê na frente da PGR. Parece muito mais reservado, né? Então, não é um perfil tipo Gilmar, o Gilmar Mendes que está em todas, é diferente. Ante essa comparação, assim, porque apesar dele ser mais quieto, né, mais reservado do que outras pessoas, é bom a gente se lembrar que Paulo Gonê é sócio de Gilmar Mendes no IDP, aquela faculdade que existe aqui em Brasília. Então, assim, eles são super próximos, frequentam, sim, a casa um do outro. Gilmar está sempre dando declarações, está sempre aparecendo em fotos, em eventos sociais. E Gonê, apesar de não aparecer, ele frequenta, sim, ele frequenta esses lugares, ele tem uma ótima relação no meio jurídico, com os ministros do Supremo, inclusive, ele é bastante próximo. Então, embora a gente não tenha acesso a esse lado do Gonê, ele não é tão tranquilo assim quando se fala em relações sociais em Brasília. Boa! Não, de forma alguma. É o que palavra a gente de quem conhece, né? de quem acompanha lá de perto. A gente, quando diz a gente, né? A gente não tem. Eu não tenho, mas, Carol, o Prígido sabe. Não, eu estou falando, é diferente do nosso olhar aqui um pouco ao longe, a Carol cobre a justiça, no geral, o Poder Judiciário, há muito tempo, conhece e sabe as locomoções, as festas e etc. Né? E aí tem tudo a ver com esse assunto, né, com essa espera pela denúncia do Gonê, que tem a ver com 8 de janeiro. A gente vem falando de anistia, teve uma declaração ontem no Roda Viva do ministro da Defesa. Outro que também fez mais uma sinalização muito clara foi o Hugo Motta, o presidente da Câmara dos Deputados, né? Os bolsonaristas levaram para dar uma coletiva na Câmara a Vanessa Vieira, mulher de um caminhoneiro que foi preso no 8 de janeiro. E depois da coletiva, o Hugo Motta recebeu a Vanessa no gabinete dele. Então, também, essa foi uma sinalização, ele já tinha feito declarações, né, a respeito do 8 de janeiro, logo depois de assumir o cargo ali da presidência da Câmara dos Deputados, Carol. Eu acho o seguinte, que lá no Congresso, os parlamentares eles sabem muito bem que não tem chance jurídica de prosperar uma anistia a esses acusados do golpe de 2022. Por quê? Porque, em última instância, isso vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal e isso não vai poder passar. O que é isso? O nome disso é espuma.
eles estão falando essas coisas para poder pressionar o Supremo Tribunal Federal. Porque já tem muito tempo, gente, já tem alguns anos, assim, na história recente da República, a gente tem visto esse atrito entre o Judiciário e o Parlamento. O Congresso Nacional costuma dizer que o Judiciário avança em pautas que deveriam ser tratadas pelos parlamentares e o Supremo reclama que os parlamentares, na verdade, não agem e eles tomam a dianteira para tomar as decisões. Está acontecendo isso, por exemplo, essa é uma guerra silenciosa que a gente vê. Vai ter um julgamento que vai ser retomado, que é do Marco Civil da Internet. É aquele julgamento que pode resultar em regulamentação das redes e de plataformas de internet no Brasil. Os parlamentares não têm interesse que isso seja regulamentado agora. O Supremo quer avançar nessa construção. Os parlamentares se sentem invadidos. De alguma forma, isso passa a ser uma ameaça. Falar, olha, a gente vai julgar anistia, hein? Então é um jeito dos poderes disputarem poder entre si. Então, mas assim, se isso vai passar ou não é outra história. É muito pouco provável que a anistia a esses golpistas prospere no Brasil, seja pela via do legislativo, seja pela via do judiciário. Muito bom. Eu também, aproveitando essa história da anistia, eu queria trazer uma outra história aqui relacionada a golpismo também, mas nesse caso liberdade de expressão. O que eles dizem que é liberdade de expressão, né? Porque é uma operação danada. Desculpa, Gabi, você já ia fazer, já me... Não, é porque é uma história muito complicada, né, Rodrigo? É complexa, a gente estava até conversando aqui na reunião de pauta, tem uma visita que é do relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o Pedro Vaca. Então, vamos lá. Basicamente, para dar o lead da história, virou um embate entre bolsonaristas e também entidades da sociedade civil. Ele veio para o Brasil depois da OEA receber denúncias, aqui eu estou usando entre aspas, mas denúncias dos bolsonaristas, né? Disseminação de fake news, enfim, que foram feitas, algumas feitas pela sociedade civil e outras feitas pelos bolsonaristas, de que haveria falta de liberdade de expressão no Brasil, de que existe censura no Brasil. É algo que já está tentando se fazer colar, né? Inclusive até nos Estados Unidos já teve discussão sobre isso. E aí, nesse domingo, esse relator da OEA esteve com o ministro Luiz Barroso e também o ministro Alexandre de Moraes no Supremo, e eles falaram do ato do 8 de janeiro ali, né? Dos golpistas do 8 de janeiro. Hoje, depois disso, né? Aí a gente está vendo o encontro com os ministros. Isso é a foto no domingo, né? Os enviados da Comissão Interamericana com o Barroso e o Alexandre de Moraes. Né? Agora essa é outra foto. Ele se reuniu, esse Pedro Vaca também, com deputados bolsonaristas. Aí a gente está vendo ali Bia Kicis, no meio está a Carla Zambelli, tem o Van Hatten também, o Marcel Van Hatten, tem o Gustavo Gayer também. Na sexta-feira vai ser outro encontro, gente, também dessa história, com entidades progressistas nesse caso. Então, o Instituto Vladimir Herzog, Artigo 19 e por aí vai. Eu acho importante a Carol ajudar a gente a entender essa história, né? Porque tem gente tentando deturpar o discurso que está acontecendo, né? Essa história de, existe censura no Brasil, de que a liberdade de expressão está sendo atacada. Gabi, posso só dar uma reforçadinha Claro. Antes de passar? O nosso editor, o Rogério Pacheco Jordão, conversou com o pessoal do Instituto Vladimir Herzog, que é um instituto, né, que leva o nome do jornalista, que foi morto pela ditadura, que os bolsonaristas apoiam. E eles tinham feito uma denúncia de intimidação contra jornalistas no Brasil. Eles fizeram. Então a comissão foi provocada por uma entidade que defende a democracia no Brasil. Os bolsonaristas aproveitaram, pegaram uma carona, falaram, tá vendo? Olha aí, pode vir no Brasil porque tem uma ameaça à liberdade de expressão no Brasil. Então é uma bagunça. É o típica bagunça promovida pela extrema-direita. E aí, vem aqui para o Brasil e o sujeito da Comissão Interamericana tem que ficar ouvindo esses desajustados. Enfim, é o papel deles, são deputados, são parlamentares. Né? Só uma correção, o encontro com os ministros do Supremo foi ontem, segunda. Segunda-feira, não no domingo. final de semana. Mas, desculpa, diga lá, Carolina. Gente, se vocês olharem para as redes, vocês vão ver que essa visita desse observador da OEA virou palco, né? Virou palco para a extrema-direita. Tá todo mundo dizendo que agora a OEA vai dar um jeito no Brasil porque não tem liberdade de expressão. Mas como você bem colocou, a gente
essa visita da OEA, ela foi provocada não apenas por essas pessoas de extrema direita, mas também por entidades civis organizadas que denunciam maus tratos e falta de liberdade de expressão, inclusive para jornalistas. Então, existem dois lados dessa moeda. O que acontece? As visitas dos observadores da OEA, elas são periódicas ao Brasil. Elas acontecem com alguma frequência, inclusive em todas as eleições. Eles vêm para o Brasil para observar a legalidade do processo eleitoral. Então, assim, não é uma coisa estapafúrdia, não é uma coisa assim que aconteceu porque os bolsonaristas estão falando. Na verdade, isso acontece sempre e os bolsonaristas agora estão tentando lucrar em cima de uma visita que é periódica da OEA. O que acontece? Na verdade, essa visita, ela tem muito mais um efeito moral, digamos assim, um efeito político, do que uma consequência jurídica para o país. Esse Pedro Vaca, ele vai elaborar um relatório sobre tudo que ele viu aqui, em questão de liberdade de expressão, nesse tipo de situação. Tanto da direita quanto da esquerda, independente do que for. Ele vai observar tudo, vai produzir um relatório, vai levar para a OEA. Isso não significa que vai acontecer alguma coisa prática no Brasil. A OEA é uma organização que respeita a autonomia das nações. A OEA não pode falar, olha, agora prende o Bolsonaro, agora prende o Lula. Não é assim que as coisas funcionam. Existem relatórios produzidos pela OEA com recomendações para o país, se for o caso. Agora, existe também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é uma entidade que é ligada à OEA, uma entidade autônoma, diga-se, e essa comissão, ela pode sim abrir um processo específico sobre algum caso específico de violação dos direitos humanos no Brasil, mas para isso precisa ter uma denúncia específica, precisa ter uma averiguação in loco para ver se isso de fato está acontecendo e abre-se um processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Agora, isso é uma questão muito mais para a diplomacia do que para o judiciário e para os políticos brasileiros resolverem. Porque quando isso vai para a OEA, na verdade, assim, não tem ingerência da OEA para o Brasil. Isso é muito importante que se diga e que se esclareça para os brasileiros. Esse cara não está aqui para subverter toda a ordem nacional. Ele é um observador que, dependendo do que ele observar, ele vai emitir algumas recomendações para o país. Eu acho que para reforçar isso que eu estava falando sobre deturpação do discurso, né, que uma parte dessas pessoas que estão envolvidas todas nessa história ali da extrema-direita estão tentando fazer, a gente tem, por exemplo, o senador Eduardo Girão, ao lado do deputado Van Hatten, postando um vídeo nas redes sociais, citando Anderson Torres, que foi um dos indiciados por golpe do 8 de janeiro, como se ele fosse uma vítima de perseguição, sendo que ele é citado no relatório da Polícia Federal. Então, na avaliação desses bolsonaristas, a Polícia Federal é um alvo, está cometendo censura, está contra a liberdade de expressão, não faz sentido. Mas vamos assistir esse vídeo para a gente entender um pouco melhor também o que eles estão dizendo. A Polícia Federal sempre foi uma entidade muito acreditada pelo brasileiro, mas a gente está vendo um destacamento, não sei até que ponto está havendo uma cooptação pelos poderosos de plantão para esse tipo de perseguição. Um absurdo que aconteceu também com Anderson Torres, que está lá com o PAD em cima dele, querendo atirar o salário, querendo demitir. Então, por que está acontecendo isso no Brasil? Isso é uma caçada. O Anderson Torres não é o que tinha a minuta do golpe na casa dele? Sim, tá. Cópia. Só isso que eu queria saber. Não é o que tirou férias no dia da invasão dos prédios? Que fugiu de Brasília para deixar o palco montado. Pois é. Então, assim, caçada de quem? Caçada eu vi no dia 8, que tentaram caçar os três poderes. Né? Tentaram suspender os três poderes com a anuência dos bolsonaristas e dos militares que mantiveram os acampamentos lá em frente aos quartéis. Né? Enfim, acaba sendo mais um ingrediente, né, nessa confusão, nessa expectativa em Brasília pela denúncia contra os golpistas, porque aí vira uma forma de defesa. Olha só como a gente está sendo cerceado nos nossos direitos de defesa. Até a OEA está aqui, como se fosse uma coisa excepcional.
Então, isso tudo tem sido usado como, desculpem a palavra que entrou no senso comum, como uma narrativa da direita para poder se defender dessas acusações que não tem nada a ver com censura, com falta de liberdade de expressão. Houve sim depredação na Praça dos Três Poderes, tentativa de usurpação do poder por modo totalmente legítimo e uma tentativa de desrespeito ao resultado das urnas de 2022, além de tentativa de assassinato, tinha até plano de assassinato de chefe de Estado nesse plano de golpe. Então, assim, é uma coisa bastante grave para ser dita que houve falta de liberdade de expressão, falta de direito de defesa, que eles tiveram esses direitos cerceados por parte do judiciário ou de qualquer outra instância brasileira. Carol Brígido, sempre um prazer te receber aqui, querida. Obrigada por hoje. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo. Boa noite, querida.